Você diz, mas isso é apenas no caso de sermos culpados de algum crime enorme. Não podemos sofrer tal punição a menos que a mereçamos? Mas você se lembrará que apresentou essa objeção apenas para descartá-la como sem valor. Não significaria nada dizer que ele merecia prisão ou que ele não a merecia. Em ambos os casos, um homem não se consideraria livre se estivesse sujeito a 10 anos de prisão. Não é de modo algum uma resposta dizer que eles não serão punidos a menos que realmente mereçam a punição. Você vai dizer, mas eu não fui culpado de incêndio criminoso, arrombamento ou assassinato? Mas considere, Senhor, você pode. Não é essa nuvem escura que obscurece toda a luz? Não introduz um sentido sufocante de servidão objeta? Não produz um sufocamento em sua garganta? Não é uma espada acima de sua cabeça, suspensa por um único fio? Você pode cometer um assassinato e ser enforcado, você vê? Isso não é liberdade, mas servidão abjeta. Fuja para alguma costa distante onde, se você roubar, queimar ou assassinar, nunca será punido. Lá, somente lá, você será verdadeiramente livre. Há de fato uma pequena desvantagem para tal felicidade, que você pode, nessa terra livre, ser roubado ou assassinado e ninguém tomará conhecimento. Mas para garantir a liberdade, para se libertar da servidão abjeta, quem se importaria? Veja aquele grupo de crianças bonitas, cheias de riso e brincadeiras, se divertindo naquela ensolarada área, coitadinhas. Como é triste a sorte delas! Vocês não sabem que seu pai mantém uma vara e que ele pode usá-la com severidade a qualquer momento, se vocês forem desobedientes? As crianças podem ser felizes? Elas podem se considerar livres sob tal abjeto cativeiro? Sim, olhe para elas. Sua filosofia está equivocada. Elas são realmente punidas às vezes, e ainda assim são mais alegres do que muitos que não sentem a vara. Que filho é aquele ao que o pai não corrige? Qual é a sua ideia de liberdade? É que um crente pode agir como quiser e ainda assim estar seguro de nunca ser castigado? Isso não é o ensinamento de Deus. Nossa segurança é que, se ofendermos, Deus, por meio do castigo, por mais severo que seja, finalmente nos recuperará para a santidade e a felicidade. O incrédulo tem um medo de miséria eterna. Um verdadeiro crente tem apenas o temor de 1, 2 ou 3 milhões de anos. Como o Sr. Purdon pode deduzir tal ideia das minhas palavras? Se o princípio da recompensa de acordo com as obras for verdadeiro, então todo o grau de desgraça e punição que não seja a condenação eterna pode ser feito no reino? Quão longo é o reino? 1, 2 ou 3 milhões de anos? Não, apenas 1000 anos. Espero que o leitor nesse momento esteja convencido de que o Sr. Purdon é um adversário imprudente e que muitas das suas afirmações não podem ser sustentadas. O medo de Deus é tanto um princípio que precisa ser enfatizado na mente do crente quanto o amor de Deus. Esta é uma das verdades que os cristãos do nosso tempo estão tentando sacudir. Mas o Novo Testamento ensina isso de maneira muito clara. Eu lhes digo, meus amigos, vou lhes mostrar a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, a esses vocês devem temer. Lucas capítulo 12, verso 4 e 5. Temam a Deus. Honrem o Rei. 1 Pedro capítulo 2, verso 17. Assim, visto que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. E assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus capítulo 12, verso 28 e 29. A próxima questão é sobre o batismo. O Sr. Gouveia afirmou recentemente em uma carta impressa que aqueles que não foram batizados por imersão completa em água serão excluídos do reino milenar e do reino. Suponho que a palavra batismo em grego signifique imersão. Será que o Sr. Purdon seria gentil o suficiente para dar o capítulo e o versículo quando comentar qualquer passagem minha? Suponho que ele esteja se referindo a Heimbom, dezembro de 1864. Mas naquele número eu digo,
eu entendo que alguns verão o reino que tem apenas a regeneração e não o batismo. Mas eles não entrarão no reino. Excelência moral sem batismo não excluiria completamente de toda parte no reino. Por que o Sr. Purdon diz o reinado milenar e do reino? O reino não é o reinado milenar? Pelo menos é assim que eu vejo. Como prova disso, o Sr. Gouveia produz aquele conhecido versículo: se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O Sr. Gouveia traduz esse versículo da seguinte forma: se alguém não nascer fora da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Daqui ele conclui que, se um homem não sair literalmente da água, ele não pode entrar no reino. Ou seja, um homem deve ser mergulhado para entrar no reino milenar, pois sair da água implica uma imersão completa. Peço ao leitor que observe que a conclusão apresentada não está em minhas palavras. O que digo naquela carta é: alguns crentes serão excluídos da entrada no reino, os não batizados. O Sr. Purdon é o único responsável pelas palavras em que ele declara a inferência. Ele as utiliza para ridicularizar. Eu digo, um homem não pode nascer fora da água se ele nunca esteve dentro dela. Isso é realmente esticar um texto ao máximo para provar um ponto favorito. Não tenho consciência de ter esticado o texto nem um pouco. Não busco pressionar a imersão sobre os discípulos de Cristo, tanto quanto eu sei, além do seu devido lugar. Mas eu pressionaria afetuosamente todos os mandamentos de Cristo em seus discípulos. E eu pergunto, o batismo é significado no verso citado? João 3, verso 5? Não sei de ninguém que o negaria absolutamente. Acho que o Sr. Purdon não o faria. Se então a referência for ao batismo, se a imersão for, como o Sr. Purdon admite, o método mais correto, e se na imersão da água há a imagem viva de um nascimento, onde está o crescimento? Como um dos primeiros críticos de nosso tempo disse, nascer da água implica evidentemente que a água é o ventre do qual a pessoa que nasce procede. Que esta é a referência da figura, seja qual for o seu significado, não pode ser duvidado por um momento por qualquer mente refletiva. O Sr. Purdon continua, observe, há no grego apenas uma preposição, e essa preposição está conectada igualmente com as duas palavras, água e espírito. De modo que, se a preposição grega significa de, no caso presente, a tradução será esta: um homem deve sair da água e deve sair do espírito para entrar no reino. Segundo o Sr. Gouveia, tal significado é inevitável. Mas quem pode conceber tal frase como sair do espírito? É absurdo, as pessoas são mergulhadas no espírito? A segunda metade do versículo é tornada sem sentido, a fim de dar um sentido favorito peculiar à primeira metade. Que a proposição grega significa de, nenhum estudioso, suponho, negaria. Mas que a tradução deve, portanto, ser o que o Sr. Purdon dá, eu nego completamente.